Vamos passar para a palavra. Se você trouxe a sua Bíblia, abre comigo em Jeremias. Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, no versículo 2. Amém? Jeremias, capítulo 18, no versículo 2. Você já perguntou por que às vezes você larga o seu dia, né, os seus afazeres, para poder vir na igreja numa bruta quarta-feira? Né? Quantos aqui estão cansados? Eu estou cansada. Quantos aqui trabalharam, né? Teve um dia cansado, estressado, fadigado, né? Tudo que a gente queria agora está em casa, né? Descansando, podendo estar na nossa cama. Mas por que a gente escolhe estar aqui? Qual que é a nossa prioridade de estar aqui na casa do Senhor? Muitos podem responder assim: Angélica, eu escolho estar aqui porque eu preciso de uma resposta. Eu escolho estar aqui porque eu preciso de uma oração. Eu escolho estar aqui porque eu preciso de Deus. Eu escolho estar aqui porque Deus está acima de tudo. Eu escolho estar aqui porque Deus é minha prioridade. Eu escolho estar aqui porque Deus, para mim, faz sentido na minha vida. Eu escolho estar aqui porque se eu não estiver aqui, amanhã meu dia vai ser ruim. Cada um vai ter uma resposta. Mas hoje eu quero te fazer por que você escolhe estar aqui. E no final você vai responder para você mesmo. Amém? Jeremias capítulo 18, no versículo 2 diz assim: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra. As rodas com o vaso que ele fazia de barro quebrou-se, e não do oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui nesta noite. Pai, primeiramente nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Deus, porque sabemos que estarmos na tua casa, Deus, é uma prioridade. Porque sabemos, ó Deus, que a melhor escolha, ó Deus, é estarmos aqui. Por isso nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Queremos, ó Deus, te pedir perdão porque sabemos que somos humanos e falhamos, ó Deus, e reconhecemos as nossas falhas. Por isso, ó Deus, nesta noite nós te pedimos: fale conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, repletos da tua palavra, cheios do Senhor, cheios do conhecimento do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Essa palavra de Jeremias, né, às vezes nós podemos ouvir muito essa pregação da casa do oleiro. Mas hoje eu quero te contar uma história diferente. Há muito tempo atrás, né, essa profissão de oleiro era uma profissão muito conhecida. Ser oleiro, né, fazer vasos, barros, era algo muito comum, principalmente naquela época. Então, poder fazer os vasos bonitos era algo tradicional, era algo muito conhecido. Então, quando Deus ele falou com Jeremias, ele tinha certeza que Jeremias ia entender aquela palavra. Ele tinha certeza que Jeremias ia ter a compreensão daquela palavra. Então, quando Deus chegou a Jeremias e falou com ele tinha certeza que ele iria passar para aquele povo aquela palavra pura, aquela palavra genuína, daquela palavra que muitos iriam se colocar no lugar. Então, quando Deus colocou, né, ali, junto com Jeremias, e deu aquela visão a Jeremias, para que Jeremias descesse à casa do oleiro,
oleiro e que ele pudesse ver o que acontecia ali, Jeremias ele ficou maravilhado. Porque quando nós podemos ver essa profissão de oleiro, a gente começa a ver os detalhes e a riqueza de uma profissão. Quando a gente começa a perceber e a estudar o que o oleiro faz, a gente começa a ver os pequenos detalhes dessa profissão. Quando a gente vê o que o oleiro trabalha, da forma como ele trabalha, a gente vê a delicadeza que ele mexe com o barro, a delicadeza que ele escolhe a argila, a delicadeza que ele faz e refaz aquele processo. Então, ali Jeremias ele ficou encantado com o que Deus falou com ele. E é assim nas nossas vidas. Quando nós colocamos no lugar daquele barro, quando nós nos colocamos no lugar daquela argila, nós podemos ver a delicadeza que Deus tem nas nossas vidas. A delicadeza genuína que Deus nos compara. Porque essa profissão do oleiro, ela é muito linda. Pensa comigo, né? O oleiro ele está ali, primeiramente ele escolhe aquela argila, né? Ele não pega qualquer argila, ele não pega qualquer terra. Ele vai ali, ele seleciona algo especial. Primeiro ele passa na peneira, porque ele não pode pegar uma terra e jogar ali e formar uma argila. Ele tem que tirar as pedras, ele tem que tirar aquilo que está duro, aquilo que não presta, as impurezas, para que a terra fique perfeita, para que a terra fique pura. Então ele passa pela peneira, ele escolhe com delicadeza, para depois ele formar a argila. Então é todo um processo, é toda uma cautela que ele tem. E é assim nas nossas vidas. Deus ele tem uma cautela, Deus ele tem uma forma específica de trabalhar nas nossas vidas. E hoje é isso que eu quero falar com vocês. Essa forma específica que Deus tem para trabalhar. E o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês nessa noite é ouvir. Nós precisamos ouvir. Lá na palavra de Jeremias diz, e essa palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. A palavra veio da parte do Senhor. Jeremias não estava ouvindo uma voz qualquer. Jeremias ele não estava ouvindo a voz do vizinho, a voz do amigo, a voz do conhecido. Não. Jeremias ouviu a voz que vinha do Senhor. E muitas vezes nas nossas vidas nós temos ouvido tantas vozes. Às vezes nós passamos por determinadas situações e nos colocamos assim: por que eu passo por algumas coisas e não entendo? Mas eu quero te dizer que às vezes nós nos colocamos nessas situações de passarmos por dificuldades e não entender, porque estamos ouvindo vozes do amigo, vozes da mãe, vozes do pai, do parente, do vizinho, da coruja, do papagaio, mas não ouvimos a voz de Deus. A voz de Deus é aquela voz que precisamos priorizar. Jeremias ele ouviu a voz do Senhor. Ele ouviu a voz do Senhor quando disse: desce à casa do oleiro. Ele priorizou a voz de Deus. Ele entendeu que era Deus que estava falando com ele. E muitas vezes Deus tem falado conosco. Deus tem colocado no nosso coração tantas coisas que nós temos deixado passar. E eu te pergunto, o que Deus tem falado com você? Quais são as palavras que Deus tem colocado no seu coração? Talvez Deus tenha colocado no seu coração de ajudar mais a obra do Senhor. Talvez Deus tenha colocado no seu coração de poder pregar mais para a sua família. Talvez Deus tenha colocado no seu coração de restituir o seu casamento, a sua família. Talvez Deus tenha colocado no seu coração de poder estar ali presente com os seus pais. O que Deus tem colocado no seu coração? Deus ele fala com a gente de tantas formas e nós temos deixado passar a voz de Deus. Nós não temos dado prioridade à voz de Deus. Mas aqui o primeiro ponto que eu quero deixar: ouça a voz do Senhor. Não escuta somente a voz das pessoas que estão ao seu lado. Angélica, mas às vezes Deus fala através das pessoas. Sim, Deus usa as pessoas, sim. Mas nós precisamos escutar as pessoas certas. Nós precisamos ouvir as pessoas certas. Deus coloca pessoas certas
pessoas sábias no nosso caminho para nos direcionar a decisões corretas. Porque às vezes Deus coloca pessoas que abrem os nossos olhos, nos ensina para que a gente tome decisões corretas. E muitas vezes vão existir pessoas que vão estar do nosso lado, que vão falar coisas, mas não são as coisas de Deus. Então, tenha sabedoria, tenha cuidado e escuta a voz do Senhor. Em segundo lugar, quando nós estamos nos caminhos de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós precisamos obedecer. Jeremias, ele obedeceu à voz do Senhor. Ele desceu à casa do oleiro. E quando ele desceu à casa do oleiro, o que ele encontrou? Ele encontrou o oleiro trabalhando em sua roda. Ele encontrou o oleiro ali trabalhando na sua argila, no seu barro. E fazendo e refazendo aquele barro várias e várias vezes. Quando Jeremias ouviu a voz de Deus, ele obedeceu. Ele entendeu que ele precisava ir. Ele precisava descer à casa do oleiro. Deus mandou ele descer. E muitas vezes Deus ele tem falado conosco. E nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Nós precisamos obedecer à vontade de Deus. Sabe o que acontece muitas vezes nas nossas vidas, no nosso caminho? É que a falta de obediência nos tem tomado conta do nosso coração. A falta de obediência à palavra de Deus, a falta de obediência aos caminhos do Senhor toma conta do nosso coração. A rebeldia, ela é algo que está em nós. Desde pequenininho a rebeldia, a teimosia está no nosso coração. Isso é algo que vem lá atrás. Infelizmente, é uma coisa que nós precisamos estar vigilantes. É uma coisa que precisamos ter cuidado. É uma coisa que precisamos estar com os olhos abertos todos os dias. Porque se não vigiarmos, se não tomarmos cuidados, nós vamos sempre ir para o caminho errado. Essa é a tendência do ser humano. É ir pela tendência mais fácil. Já parou para pensar? Eu e o Zé Carlos, eu e o pastor, né, nós estamos lá em casa numa dieta, né? Se Deus quiser, nós vamos estar firmes. E aí, qual que é o problema? O caminho mais difícil sempre é difícil, mas o caminho mais fácil sempre é mais fácil. Vamos lá. Olhar para o sanduíche do McDonald's, gente, é muito fácil. Você passa ali, ó, lá na filinha, lá, pega lá seu sanduichinho, vai comendo no carro, pronto, acabou. Rapidinho você já está alimentado, já está com a barriguinha cheia, chega em casa e vai dormir. Agora me fala, você pegar, passar no supermercado, comprar salada, comprar o tomate, comprar a carne, chegar na sua casa, fazer, depois lavar a vasilha e aí por aí vai. Quem quer? Ninguém quer. Mas é o caminho que vai te levar ao quê? A um benefício. Que vai te levar a uma vida longa, que vai te levar não somente a um corpo bonito, mas uma vida saudável. Vai te levar a benefícios. Mas é o caminho mais fácil? Não. E é assim a vida com Deus. Às vezes nós queremos o caminho mais fácil. Às vezes nós queremos o quê? A bênção mais rápido. Às vezes nós queremos conquistar as coisas mais rápido. Quem aqui não quer ganhar dinheiro amanhã? Quem aqui não quer ganhar 1 milhão na conta amanhã? Todo mundo quer. Eu quero, você quer. Quem aqui não quer poder pagar as contas assim? Todo mundo quer, porque é o caminho mais rápido. É as coisas mais rápidas a serem resolvidas. Só que o caminho mais rápido e mais fácil é difícil. É difícil e nos leva ao quê? Ao pecado. Porque para você ter um dinheiro fácil, você vai ter que fazer o quê? Coisas erradas. Para você ter um dinheiro amanhã, infelizmente, às vezes você vai ter que tomar alguma decisão que não vai agradar a Deus. Para você ter alguma coisa rápido amanhã, infelizmente você vai desagradar a sua família, você vai desagradar alguma coisa que acaba desagradando a Deus. Essa é a realidade da vida. Só que para você ter uma vida em obediência, para você ter uma vida que está segundo a vontade de Deus, é um caminho mais difícil. É um caminho dolorido. Essa é a verdade. Essa é a verdade que muitos não falam, mas é a verdade. E aí você me pergunta, vale a pena? Vale. Por quê? Porque o caminho mais difícil vai te levar ao céu.
O caminho mais difícil vai te levar à eternidade. Agora você me diz, você quer viver o mais fácil aqui e lá quando você morrer ir para o inferno? Ou você quer viver o difícil aqui, o doído aqui, mas ter a garantia da sua salvação? Simples, é simples. Obediência. Nós precisamos obedecer. E a obediência, obedecer, é sacrifício. É sacrifício todos os dias. Precisamos nos sacrificar. E essa é a pergunta que eu te fiz. Você está aqui por quê? O que te fez sair lá da sua casa? O que te fez vir cansado? O que te fez ficar aqui sabendo que não é o pastor Zé Carlos que está pregando? Obediência. Obedecer a Deus, não é o homem, é a Deus. É saber que você tem um compromisso com Deus. Isso é obedecer. É você entender que priorizar Deus, priorizar a palavra de Deus, vale muito todos os dias. Renúncia vale muito todos os dias. E Jeremias, ele entendeu isso. Jeremias, ele desceu à casa do oleiro. Ele obedeceu ao Senhor. E em terceiro lugar, humildade. Jeremias, ele teve a humildade de ouvir, de obedecer e de poder contemplar tudo aquilo, de poder ver tudo aquilo sem falar nada, mas só observar tudo aquilo que Deus queria falar com ele. Jeremias, ele teve a humildade de poder ver e reconhecer tudo aquilo que Deus queria falar com ele. Muitas vezes nós precisamos ter a humildade nas nossas vidas. A humildade de compreender aquilo que Deus quer falar com nós. Muitas vezes nós precisamos ter a humildade de reconhecer os nossos erros, os nossos defeitos e orar a Deus e falar: Senhor, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou errada, eu sei que eu preciso melhorar. Só que às vezes nós queremos ficar lá na roda, né? Quando o oleiro ele estava ali com barro, ele pegava o vaso, né? Ele ia, fazia o vaso bonitinho, só que ele via que não estava perfeito. O que ele fazia? Ele pegava o vaso de novo, ele desmanchava e fazia de novo. Ele via que não estava bonito, ele pegava, desmanchava de novo e fazia de novo, até que o vaso ficava perfeito. E às vezes nas nossas vidas nós queremos ficar assim, naquela roda, e rodando. Sabe, o que basta é a gente reconhecermos que somos falhos e pecadores, reconhecermos que precisamos verdadeiramente de Deus, reconhecermos que somos dependentes da vontade do Senhor. É o que nós precisamos reconhecer e não aceitarmos mais ficar na roda, girando e vivendo a mesma vida. Às vezes nós acordamos tão cansados, tão sobrecarregados, né? Quando eu faço os meus atendimentos e eu vejo tantas pessoas cansadas, fadigadas, e às vezes a gente pergunta assim: mas por que você está cansada? Né? Por que você está assim? E as pessoas não entendem o porquê de muitas coisas. Mas, gente, às vezes nós estamos ali naquela vida maçante, na roda ali do oleiro, e não entende que o oleiro é Deus e que Ele quer pegar o vaso e que Ele quer fazer um vaso novo. Ele quer pegar o vaso, Ele quer dar brilho no vaso, Ele quer dar cor no vaso, Ele quer pegar o vaso, Ele quer endurecer logo o vaso para que o vaso seja bonito, para que Ele enfeite logo. Mas a gente quer continuar ali na roda, a gente quer continuar no mesmo processo o tempo todo. E aí você me pergunta: tá, mas como que a gente sai dessa roda? Como que a gente sai desse processo? Primeiro, ouvindo. Segundo, obedecendo. E terceiro, tendo humildade. Humildade de reconhecer que somos falhos. Humildade de reconhecermos que somos pecadores. Humildade de reconhecermos que somos totalmente dependentes de Deus. Humildade de colocarmos Deus nas nossas decisões. Humildade de entendermos que quando falhamos, Deus, Ele está à frente e nos leva para um caminho melhor. É isso que precisamos. É isso que precisamos para não ficarmos na roda, para não ficarmos nessa vida maçante,
para que a nossa vida tenha sentido, para que você tenha um sentido de acordar todos os dias com alegria que excede todo entendimento. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Para que nós possamos ter uma vida cheia da presença de Deus, nós precisamos ter o oleiro nas nossas vidas. E o oleiro é o Espírito Santo de Deus. O oleiro hoje ele está aqui. Ele está aqui nesta noite e ele está aqui te dizendo: venha, desça a casa do oleiro. Eu quero poder transformar a sua vida. Eu quero poder fazer de você um vaso novo. Mas desça, escute a minha voz, obedeça, tome uma posição de vida. Não fica nessa vida maçante, não continua na roda, mas tome uma posição. Ou você vai para a direita ou para a esquerda, mas não fica nesse meio termo. Tome uma posição. O problema é que nós não sabemos se queremos ir para a direita ou para a esquerda. Às vezes nós ficamos como baratas tontas. Já viu como é uma mulher dentro de uma casa bagunçada? Eu não sei se os homens vão entender isso, porque normalmente os homens saem para trabalhar, né, e as mulheres ficam lá com a bagunça. Mas uma mulher dentro de uma casa bagunçada, mas os homens que têm a casa, né, que às vezes moram sozinho, vai entender também. É aquele desespero, a gente não sabe por onde começa. Se a gente começa na cozinha, se a gente começa no quarto, se começa no banheiro, porque está tudo uma bagunça. E às vezes nas nossas vidas é assim. Está tudo uma bagunça, está tudo desgovernado, e a gente não sabe por onde começar. Isso é a roda. Isso ali é a roda que a gente precisa sair. É essa bagunça. E a gente precisa tomar a decisão. Ou é para a direita, ou é para a esquerda. Mas nós precisamos ser humildes e tomarmos a decisão. E em quarto lugar, eu quero dar para vocês o exemplo de Paulo. Ele passou por tanta coisa. Gente, se tem um homem na Bíblia que eu tiro o chapéu, que eu falo assim: meu Deus, esse homem aí é um exemplo de vida. Ele passou por tanta coisa. Ele enfrentou tantos desafios. Eu escrevi aqui, eu vou ler para vocês. Ele viveu depois que ele se converteu. Ele sofreu perseguição. Ele sofreu humilhação. Paulo, ele amadureceu, ele cresceu, mas ele foi 3 vezes açoitado com vara. Uma vez foi apedrejado. 3 vezes sofreu naufrágio. Uma noite e um dia passou preso. E isso foi só o começo. Tem muito mais coisas. Se você for pesquisar na Bíblia, tem muito mais coisas. Mas Paulo, com tudo isso que ele passou, preso, humilhação, perseguição, naufrágio, tudo isso, sabe o que ele diz? Mas ele diz assim: em tudo isso eu sinto prazer. Você entendeu o que ele diz? Em tudo isso eu sinto prazer. Gente, só de eu ouvir isso eu me arrepio todinha. Ele foi preso, ele foi humilhado, ele foi perseguido, e no final ele diz assim: em tudo isso eu sinto prazer. Você tem noção do que é isso? Imagina você, num dia seu normal, vamos colocar aí, você é perseguido, você é humilhado, seus pais te humilham, seus amigos te humilham, você perde dinheiro, as pessoas te roubam, e aí no final do dia você ainda vira e fala assim: eu sinto prazer. Pensa, Paulo, ele era assim, ele sentia prazer, e no final da vida dele ele olhou e disse assim: combati o bom combate, guardei a fé, cumpri a minha missão. Paulo, ele era um homem fenomenal, vamos dizer assim. Ele era maravilhoso, ele era um exemplo de vida. E eu quero te dar esse exemplo. Nas nossas vidas nós precisamos ser assim. Precisamos passar pelos obstáculos das nossas vidas. Precisamos passar pelas dificuldades nas nossas vidas e ainda dizer: Senhor, eu sinto prazer, porque eu sei que o Senhor está comigo, porque eu sei que a minha vida tem o oleiro que faz o barro, o oleiro que está comigo todos os dias, o oleiro que manda eu ir para casa e descer, porque Ele vai falar comigo. E no final você ainda dizer: eu sinto prazer, porque eu sei que eu não estou só. Isso é uma vida cristã. Isso é uma vida com quem anda com Deus.
É você entender que em todas as coisas você é mais do que vencedor. É entender que em todas as coisas o Senhor te levanta e te sustenta, e você não está só. Então eu não sei o porquê que você veio aqui hoje. Eu não sei o que te trouxe aqui hoje. Eu sei que você está cansado, eu sei que o seu dia foi difícil, eu sei que você está com sono, eu sei que talvez você está com fome, mas eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que você é mais do que vencedor. Que em todas as coisas da sua vida, que você possa dizer: eu sinto prazer, porque em todas as coisas eu sei que tem um Deus que me sustenta. Eu sei que tem um Deus que me dá força. Eu sei que tem um Deus que vai na frente e que vai abrindo os caminhos. Em todas as coisas eu sinto prazer. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos orar. E eu quero te convidar que nessa noite você possa realmente descer à casa do oleiro. Eu quero chamar o Gustavo, quero chamar a Carla. Nós vamos cantar um louvor e que através desse louvor você possa adorar a Deus verdadeiramente. Você possa entregar verdadeiramente a sua adoração, o seu clamor, e você possa dizer: Senhor, eu desço à casa do oleiro. Eu me coloco diante do Senhor. Eu me coloco diante da tua palavra.